Amigos do Portal JC 24 horas, esse espaço a gente usa para contar histórias de pessoas cuja trajetória serve de lição para cada um de nós, para que a gente possa passar para vocês conteúdos que modifiquem suas vidas quando você terminar de assistir. O convidado de hoje, ele já esteve com a gente num papo rápido, não desse formato, mas mais ou menos parecido. Mas a trajetória do cara é tão incrível que se você passar uma semana sem conversar com eles, quando você chegar, já tem muitas novidades e todas maravilhosas. Eu quero saber onde nasceu, qual a origem desse cara, que a trajetória dele sempre apresentou novidade. Se você passar uma semana, já tem coisas novas e, como eu gosto de dizer, alvíceras, né? São as boas notícias. Estamos aqui com o nosso amigo Marco Aurélio do Impacto, da Unicesumar, Marco Aurélio da Educação, uma potência. Marco, me diga uma coisa, onde nasceu esse educador tão educado, meu amigo? Eu sou natural de Floriano, né? Eu sou de uma família de 6 irmãos, eu sou o mais velho de todos, né, dos meus irmãos. Sou filho de um homem que, para algumas gerações anteriores, foi muito conhecido aqui, que é o João da Farmácia. Então, eu digo sempre que tudo que aprendi de bom nessa vida, aprendi com meu pai. E é muito bom você ter uma referência muito próxima de você, porque as coisas, elas parecem ser mais fáceis, né? De se aprender, não de se executar, mas de se aprender. E eu tive a felicidade de um homem muito dedicado à família, de um homem que foi um grande pai, um excelente esposo e uma pessoa sem igual, né? Um amigo sem igual. Eu digo nas minhas conversas com as pessoas mais próximas que foi o grande medo que eu sempre tive na minha vida, foi de perder meu pai, porque era um cara diferente de tudo que eu já havia conhecido, de todas as pessoas que haviam se aproximado de mim. Ele tinha um jeito de me olhar diferente, ele tinha um jeito de tratar as minhas falhas de uma forma especial. E ele sempre plantava no meu coração a esperança de que eu não via ser plantada por nenhuma outra pessoa. Então, por tudo isso, sempre foi uma pessoa ímpar para mim. Uma pessoa que realmente foi uma referência. E quando eu pensava e esses pensamentos de morte passavam pela minha cabeça, eu me imaginava sem ele, eu entrava em desespero já sendo casado, já tendo filhos. Mas era um grande desespero porque era sempre um pilar na minha vida. Meu pai sempre tinha para mim, né, e para os meus irmãos, sempre uma palavra de ânimo, sempre me possibilitava enxergar algo bom dentro de uma situação ruim. Então, eu tento hoje repassar para os meus alunos, para os meus filhos, aquilo que eu aprendi com ele. Então, eu tive, sim, um grande mestre na minha vida. Eu ainda sinto, tem dias que é insuportável para mim saber que ele não está próximo, porque foi ele que plantou essa esperança, era com ele que eu sentava quando eu via que não tinha saída, e aí ele vinha para mim e dizia: filho, isso aí é só para você aprender, isso é a lição de Deus na sua vida. E essas coisas marcaram muito. Para você ter uma ideia do modelo de pai que eu sempre tive, eu com 18 anos, eu recebi dele um presente que ele sempre dizia para mim que seria o maior presente que ele poderia me entregar. E com 18 anos eu recebi dele uma carta onde ele contou toda a trajetória de vida dele e toda a perspectiva que ele teve, segundo ele, a partir do meu nascimento. Ele tinha perdido a mãe com 20 dias antes de nascer, passou na carta que ele me escreveu por uma fase escura da vida, e com o meu nascimento ressurgiu aí uma felicidade que ele imaginou que não teria, né, e perspectivas novas que ele foi construindo por ser mais velho, por ser mais experiente comigo ali. E eu posso dizer que eu sempre fui muito feliz e sempre fui muito um privilegiado, né, por ter um pai que olhou sempre para o filho da forma como meu pai olhou. E hoje, nessa minha busca de fazer o que é certo, de buscar sempre errar o mínimo possível, com os meus filhos eu sempre tento imitá-lo em tudo. Né? Existem coisas que passam por nossa vida, mas existem aprendizados que a gente vai levar
por toda ela. E tudo que eu aprendi com meu pai foram todas coisas muito nobres e muito valiosas que eu não quero deixar de colocar em prática com os meus mais velhos, nem com as minhas duas pequenas, que ainda têm muito que aprender comigo. Olha, pelo que eu sei das nossas conversas, né, os valores que você recebeu deles, com certeza você conseguiu repassar para seus filhos. Isso aí a gente sabe disso. Agora, e eu tive o prazer de conhecer o seu João da Farmácia. Sim. Muito educado cidadão. Agora, eu confesso que não lembro, não recordo de ter conhecido a sua genitora, né? Se ela frequentava a farmácia, eu não sei. Ela frequentou durante um período. Rapidinho, me permite só fazer a pergunta. Quem é ou foi a senhora, me perdoe a falta de conhecimento, se ela ainda está entre nós ou se saudosa memória, mas que teve o privilégio de conviver com esse cidadão tão bem descrito por você aí? A minha mãe é uma outra guerreira, né? Uma pessoa que, pelo fato de ter convivido muito com meu pai, ela aprendeu tudo que de bom meu pai pôde transmitir para ela, e ela replica isso com todos os filhos, né? Então, eu todos os dias tenho por obrigação ir tomar um café com ela. Já fui hoje 2 vezes na casa dela e faço isso diariamente, sempre que estou aqui na cidade. E ela sempre é a mulher de oração, né? A mulher que, mesmo não saindo de casa, busca proteger os filhos através da oração e através da fé que ela sempre deposita em Deus. E tem, obviamente, nos ensinado também tudo de bom. Uma pessoa que o tempo todo vê as coisas boas, tenta sempre fazer com que a gente olhe sempre para cima, né? Para Deus mesmo, pedindo que a gente acredite naquilo que Deus tem plantado no coração. E essa é a minha mãe, essa é a nossa família, né? Uma família, eu acho, graças a Deus, muito, muito unida. Tanto eu, os meus irmãos, eu digo sempre para os meus alunos, eu carrego o privilégio de nunca ter respondido meu pai, de nunca ter alterado voz nenhuma para minha mãe, nenhuma das situações. Ouço com muita atenção tudo que ela tem para me dizer, porque eu acho que é muito relevante a preocupação que a mãe possa ter com o filho. E assim também são os meus irmãos em relação a ela. Então, esse cuidado de fazer a primeira feira do mês, de colocar na casa dela, né, de fazer ela comer aquilo que a gente costumeiramente come na nossa casa, foi um pedido do meu pai e um compromisso meu, né, com a minha vida e com ela também. Então, eu sempre peço a Deus que nunca permita que nada falte para ela, porque se estiver faltando para ela, também vai estar faltando para mim. Marcos, na condição de educador e de empresário da área da educação, você convive com diversos pais e filhos, né? Diversas famílias com esses componentes. Nesse universo, você vê diversos exemplos. Sim. Porque eu penso assim, na vida a gente tem 2 formas de exemplo, de como fazer e como não fazer. Sim. Você vê exemplo de pais que você diz, pô, aquele cara 100%. Você também vê exemplos que diz, meu pai do céu, isso é pai? Como é conviver com esse universo de diversidade, de pensamentos, de condutas, e ter que somar da administração? Eu há mais de 30 anos, sou obrigado a conviver com meninos de uma faixa etária abaixo da minha. Então precisei aprender com isso, precisei enxergar com os olhos dele o mundo que eles vivem. E confesso para você assim, que na nossa época, né, nós somos contemporâneos, na nossa época, o convívio que nós tínhamos e muito da influência que a gente recebia eram de pessoas próximas de nós, que estudavam na mesma escola, que estudavam na mesma sala, que eram primos, que eram parentes e que tinham um convívio diário. Hoje, todos os garotos e garotas de uma mesma faixa etária, de uma cidade como a nossa, eles se comunicam. Então, as influências, elas são múltiplas, né? E, na minha concepção, qual seria, nesse caso, o papel de pai? Lutar para continuar sendo a principal dessas influências na vida de um filho. Porque ele vai receber um conselho de alguém que tem a mesma idade que ele tem e que é, por natureza, menos experiente do que nós que somos pais de adolescentes, de pessoas já adultas. E se nós não estivermos próximos, eles vão seguir caminhos que muitas vezes nós não gostaríamos que nossos filhos seguissem.
Eu digo isso porque eu vejo que todos os pais dos nossos alunos amam seus filhos. Isso é inquestionável, isso é fato. Ponto. A questão é, como é que eu estou amando meu filho? Né? O que é que nesse amor eu estou valorizando de verdade? Eu estou valorizando o que eu posso entregar para ele em termos de matéria, ou eu estou convivendo com ele? Eu estou transmitindo um pouco da experiência de homem ou de mulher, de uma mãe ou de um pai para esse meu filho, para que ele aprenda a se defender no mundo e aprenda exatamente a escolher aquilo que realmente é importante. É isso que eu percebo que os meninos sentem falta hoje, né? É desse tempo precioso que o pai muitas vezes dispensa a um amigo, mas não tem tempo para o filho. E eu não falo de todos, porque tem pais, como você mesmo disse, são maravilhosos, tem meninos que querem, sabe, e externam isso com muita notoriedade, com muita clareza, de olha, eu quero ser que nem meu pai é. Mas existem outros que sentem falta desse companheirismo, dessa companhia. Existem meninos que estão crescendo e dizem para mim muito abertamente assim: professor, eu só queria que fosse meu pai a pessoa me aconselhar, eu queria aprender com ele, ele é o cara que eu mais admiro, ele é o cara, para mim, está acima de todas as outras pessoas, então por que eu não tenho dele a atenção que eu preciso ter? E aí, se você me permite, eu faço uma comparação que dá para a gente entender muito bem isso aí. Nós temos duas escolas e nós temos alunos do ensino infantil, fundamental, e você percebe que quando você faz, por exemplo, nos primeiros anos de vida escolar, você faz uma reunião para pais de alunos pequenos, para 30 alunos, por exemplo, os pais de 30 alunos, aparecem 60 pessoas, o pai e a mãe, ou a avó e a mãe, a avó e o pai. Quer dizer, a família toda se compromete com aquela criança, porque por ver ela, obviamente, indefesa naquela faixa etária. À medida que os nossos filhos eles crescem, a gente tem uma impressão equivocada, porque eles não dizem isso, eles não querem isso, de que eles já são independentes, de que eles já são autônomos, eles têm uma autonomia que permite que eles resolvam tudo, e eles não têm essa autonomia. Eles não querem essa autonomia. Eles querem um aperto de mão, eles querem uma caminhada com esse pai e com essa mãe. Só que quando você faz a mesma reunião para os pais de 30 alunos, você pode preparar uma sala para 10 cadeiras, que talvez nem todas as 10 cadeiras sejam preenchidas. Então, aquele menino que vê o pai do coleguinha indo para a escola, mas não vê o dele, ele de certa forma se frustra e ele diminui de tamanho, ele murcha. Por quê? Porque ele percebe que aquilo que ele faz, na concepção dele, não é que isso seja verdade, na concepção dele, aquilo que ele faz não é tão importante para o pai como ele gostaria que fosse. E quando eu faço algo que na minha concepção não é importante para as pessoas que eu amo, então por que continuar fazendo? Por que fazer bem feito? Então são coisas que nós complicamos e que deveria ser muito simples para todos nós. Nós queremos ver nossos filhos maiores do que nós somos, né? Nós queremos ver nossos filhos fazendo mais do que nós já fizemos. Isso é todo pai quer. Agora, o que é que eu estou fazendo para poder, na verdade, ver meu filho realmente ser esse grande homem, né? E essa grande pessoa com os valores que eu sempre quis que ele tivesse na vida dele? O que é que eu estou fazendo efetivamente? Será que eu estou próximo do meu filho, eu estou terceirizando parte desse compromisso que deveria ser meu? Então são essas as reclamações, são esses os pontos de interrogação. Eu faço reunião para 100 pais aqui, eu não preparo uma sala com mais de 30 cadeiras. A minha experiência, né, e as muitas frustrações que eu já tive me permitem, obviamente, fazer essa leitura, que infelizmente não é equivocada. Mas são meninos bons, que quando você dá uma atenção, quando você abraça, ele olha para você de um jeito especial. Só que quando você faz isso, por mais que você faça, você não é o pai deles. E você não vai tomar o lugar desse pai, porque quando a gente ama, amar é uma decisão. Então eu amo meu pai porque para mim ele é tudo. Se ele me ama da mesma forma como eu gostaria, ou se ele faz por mim aquilo que eu gostaria que ele fizesse, seria um outro problema. Mas o meu amor de filho pelo meu pai, isso ninguém vai questionar nunca. E eles são amorosos, eles são bons. Agora, se nós tivéssemos um pouquinho mais de sensibilidade, porque assim, às vezes nós temos 2, 3 filhos e todos 3 têm comportamentos diferentes.
eu já me envolvi, eu já me vi numa situação em que eu precisava, poxa, por que meu filho A é diferente do meu filho B? Por que meu filho B é carinhoso e meu filho A não é? Mas eu aprendi que eu preciso enxergar cada um com as virtudes que cada um tem. Meu Deus do céu, meu filho não é ruim pelo fato de ele não ter a mesma desenvoltura para vir e me dar um abraço como o outro vem de maneira muito voluntária para fazer isso. Então, existem características nesse que eu preciso respeitar e naquele que eu também preciso enxergar. Então, os dois são bons e os dois precisam ser vistos para mim de uma maneira muito individual e especial. Então, até eu entender isso também, eu talvez tenha dado dor de cabeça a cada um dos dois, mas depois eu fui perceber por que essa era a minha preocupação, porque eu sou mais velho, eu já vivi como filho, mas eles nunca viveram o papel de pai. Então, eles precisavam aprender comigo isso, e eu precisava aprender antes dele para que eu pudesse harmonizar essa relação. E é isso o nosso grande trunfo aqui, é fazer com que os pais eles se tornem parceiros nossos nessa caminhada. Meu Deus do céu, você ter ao seu lado alguém que você confie, alguém que você ama e que você sabe que tem um amor incondicional por você, numa caminhada, num processo que é doloroso, esse processo ele vai se tornar também prazeroso, porque apesar das dificuldades, essas pessoas todas que estão caminhando comigo são pessoas da minha confiança, e pessoas que decidiram me amar, porque todos os dias elas demonstram fazer isso. Então eu não tenho que ter medo. Eu vou para a guerra que a vida colocar na minha frente e vou para ganhar, porque essas pessoas merecem o meu melhor. Deveria ser assim que nós poderíamos estar tratando os nossos meninos e as nossas meninas. Essa é a minha luta pessoal com os meus filhos. E não só os meus filhos biológicos, mas os meus filhos também, né, da lida diária aqui. Então, esse mês de outubro, foram 22 alunos aprovados para medicina nessa escola. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa proeza. Por que é para mim vantajoso, é para mim prazeroso mandar meu filho para uma cidade maior do que a minha, ou para meu filho distante de mim para morar numa cidade? Talvez para eu mostrar para A, para B, para C que eu posso mandar. Meu filho pode estudar lá fora. Eu sei que no início ele se empolga, mas depois ele percebe o quanto é ruim viver sem esse meu pai. Eu conto sempre a experiência do meu filho mais novo, que hoje tem 23 anos, que quis sair de casa numa época em que eu precisei convencer ele que não era o momento. Filho, eu preciso conviver mais com você. Nós ainda temos muito que construir juntos. Tem um estudo que diz que 90% do tempo que nós passamos com o nosso filho, nós passamos com ele até os 18 anos. A partir daí são visitas esporádicas que eles nos fazem. Se eu sei que a maior parte do tempo, 80% do tempo que eu vou conviver com meu filho até ele completar os 18 anos, por que desperdiçar isso? Então eu disse para ele, filho, não é a hora. Não interessa para mim se você vai ganhar milhões lá fora. Se você olhar para trás e não me ver como uma pessoa importante nessa história sua, o que adianta esse dinheiro no seu bolso, se a gente não tem nada do que se lembrar durante esse processo todo? Então eu quero que no momento em que você tem uma dificuldade, você vai ter muitas, que você olhe para trás e diz, eu sei a quem eu posso fazer perguntas, eu sei com quem eu posso me aconselhar. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eu cheguei para ele, graças a Deus ele se convenceu, no momento certo saiu, mora hoje fora, mas assim, são legados que eu não... É um legado que eu tenho certeza que eu deixei no coração dele. Sempre que ele tem uma folga, é exatamente para o seio da família que ele volta, para passar um final de semana que seja, mas vem para cá, para ficar com a gente. Então, quem não é rico com um modelo de família desse? Eu me sinto um homem muito privilegiado pelas pessoas que eu tenho no meu entorno. E assim, vi também meu pai se frustrar muito, né, por eleger muitas pessoas, e essas pessoas não dar a ele o valor que ele merecia receber simplesmente porque teve um momento da vida dele em que ele não tinha mais dinheiro. Então foi uma das coisas que ele me pediu, meu filho, não morra como eu.
E nem olhe para todo mundo, olhe para as pessoas que realmente são importantes para você e que você não tenha dúvida que você seja importante na vida delas. Quem são essas pessoas para você e para mim? Nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Porque é decisão. Né? Não interessa o que alguém venha fazer comigo. Eu decido amar alguém, eu vou amar aquela pessoa independente do comportamento que ela possa ter comigo. E aí eu vou estar ensinando do jeito certo. Então, é isso que a gente prega aqui. É isso que a gente luta aqui. Para a gente mudar vidas de verdade. Né? Para que as pessoas elas possam enxergar exatamente o dever que elas têm em relação a outras. E não condicionar um comportamento em razão do comportamento que outras pessoas têm em relação a elas. Não, nós vamos dominar isso. Eu não posso mandar no que você fala para mim, mas eu posso ditar aquilo que eu posso falar a seu respeito ou para você. Então, é sobre isso que a gente está todo dia trabalhando. É sobre isso que a gente está todo dia tentando fazer os meninos, porque todos nós temos problemas. Todos nós temos. Mas quando a gente vê um menino realmente caminhando pelo caminho que a gente pede para ele andar, isso é muito bom. Né? Isso é como se fosse uma dádiva de Deus para as nossas vidas. E a gente se encoraja também. A gente planta esperança no nosso coração e no coração deles. Então, a nossa escola, eu digo sempre que é grande por esses detalhes. Né? A gente está no menor prédio da cidade e, ao mesmo tempo, no maior espaço onde isso é plantado diariamente na vida de cada um das pessoas que estão conosco, tanto aqui como na outra unidade. Marcos, esse exemplo pessoal, né, o pedido do seu filho de ir para distante, a sua negação diante desse pedido, a aceitação dele e o resultado disso nos remete a uma reflexão que eu creio que seja profunda para os pais e filhos. Não adianta bolso cheio com coração vazio. Não adianta. E assim, hoje hoje na nossa vida, nós queremos que tudo aconteça muito rapidamente, né? E quando acontece muito rapidamente, você perde uma coisa muito valiosa que se chama aprendizado. Então, lembra que toda vez que Jesus fazia um milagre, ele pedia para aquela pessoa que estava recebendo aquele milagre, ele pedia para aquela pessoa não dizer para outras pessoas. Por quê? Porque ao dizer aquilo, ao dizer que tinha recebido um milagre de Jesus, certamente outra pessoa que estava precisando do milagre viria até Jesus, não para conhecer Jesus, mas para receber aquilo que o primeiro havia recebido. E quando eu vou só para receber um presente, eu deixo de ter a presença, né, como você mesmo diz, eu deixo de ter a presença daquela pessoa, de conhecer os pormenores dela, a essência de alguém. E o que nós precisamos é disso, nós precisamos conhecer pessoas, nós precisamos, na verdade, nos entregar para elas. Que pessoas são essas? Os nossos filhos, os nossos meninos, eles precisam ser muito próximos nas características que nós temos, daquilo que ele pode apresentar para a sociedade. Então, se de repente eu não respeito você, é sinal de que meu pai não me ensinou a respeitar as pessoas. Se meu filho não respeita as pessoas com quem ele convive, é porque certamente ele me viu desrespeitar também muita gente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é uma herança que está se transmitindo, né? E eu acho que está na hora. Mudar o mundo? Não, nós não estamos aqui com a pretensão de mudar o mundo, mas o meu mundo, o local onde eu vivo, as pessoas com quem eu convivo, a minha casa, ela pode ser diferente daquilo que a gente, né, enxerga através de uma tela de televisão, nas notícias de jornal. Pode ser diferente e pode ser melhor. E é para isso que a gente está lutando. Não adianta. Não adianta a gente pregar e ser o melhorzão lá fora e dentro de casa a gente não viver a felicidade de saber que a gente tem alguém dentro de nossa casa que nos ama de verdade, né? Que se inspira em nós. Eu tenho duas pequenas que eu digo sempre, se Deus fizer comigo, que todos os dias minhas duas filhinhas falam para mim, eu sou muito privilegiado, porque elas duas, uma de 6 e outra de 8, diz assim: papai, tenha um bom dia, papai, eu te amo. Papai, que o Senhor tenha o melhor dia da sua vida, que Deus te proteja, que nada de ruim te aconteça. Você ouvir de duas filhas todos os dias isso, por que você não vai acreditar que aquele dia vai ser bom? Por que você não vai acreditar que uma pessoa que desejou, que te ama verdadeiramente, que falou isso para você,
e que fala isso para você, como é que você não vai acreditar que você está fazendo bem para elas? E como não se sentir bem de saber que você está plantando algo de bom no coração de alguém que você ama? Então, isso é bíblico. Se nós fizéssemos isso, se eu fizer isso na minha casa, você fizer na sua, o meu vizinho fizer na dele, nós vamos estar, na verdade, plantando a semente do bem. E aí, quando nossos filhos saírem da porta da nossa casa, eles vão ter pessoas que têm o mesmo caráter que eles possuem também. Nós vamos ter uma vida mais tranquila. A nossa cidade já foi mais tranquila. Por que a gente vê tantos jovens sem esperança nenhuma, fazendo o que não deve? Será que foi uma opção? Ou será que foi falta de alguém que pudesse dizer assim, não, é por aqui, é por aqui? Porque eu já errei e erro todos os dias. Mas eu sempre tive perto de mim pessoas que me amavam nesses momentos para dizer, filho, não é por aqui não. Se você for por aqui, você vai sozinho, mas se você for por aqui, eu vou com você. E é disso que a gente precisa, são detalhes. A gente dificulta muito a vida, mas a vida é muito fácil de ser vivida com as pessoas que você ama, né? Você falou aqui de números interessantes de aprovados para a medicina. A gente sabe Sim. que você, como educador e como empresário, os números são maravilhosos. Mas, veja bem, entre você e seus clientes, que são os alunos e seus pais, tem os colaboradores, e o grupo de colaboradores é feito por pessoas inteligentes, é claro, mas que também são diferentes. E o ser humano é difícil de se lidar, isso é fato. Como é o seu relacionamento, a sua convivência com a sua equipe de trabalho, qual o segredo de tanto sucesso em relação a você e sua equipe? Ninguém faz nada sozinho, isso é fato também, né? Ninguém faz nada sozinho, eu sou uma peça nessa engrenagem. Esses professores com os quais nós trabalhamos, toda a equipe de coordenação da escola, a equipe que está no administrativo dela, todas essas pessoas, ela tem um padrão de serviço. Nós temos comportamento diferente, reagimos de maneira diferente a determinadas situações, mas nós sabemos, no momento do nosso trabalho, que esses meninos que todos os dias adentram essa escola, eles precisam ser tratados da melhor forma possível. Eles precisam de pessoas que possam instruir e se preocupar com eles durante todo o período que eles estiverem conosco. Então nós temos sim um padrão de serviço, e eu só vou tratar bem se eu for bem tratado. Eu só vou cuidar se eu for bem cuidado. E assim, é muito difícil eu chegar para você e dizer que eu cuido da melhor forma possível. Mas eu tenho absoluta certeza que se você chegar e perguntar para os colaboradores, para as pessoas com quem nós trabalhamos, se eles, na verdade, já ouviram eu falar alto com alguém, se você perguntar para eles, eles vão dizer, nunca o professor Marcos chegou e falou de maneira destemperada com qualquer um de nós. Porque eu não posso ensinar o que é certo fazendo da maneira errada. Eu digo sempre que a verdade não dói, a maneira como se fala essa verdade que às vezes causa traumas, né? e provocam feridas no nosso coração. Então, o tom de voz que você usa, ela achata, né, a qualquer pessoa, né, a pequenas pessoas, se esse tom de voz não for o adequado, a maneira como você se expressa. Então, assim, eu digo sempre que antes de reivindicar, a gente precisa ensinar. Então, esses meninos estão aqui porque eles precisam aprender. Mas se eles precisam aprender, quem está à frente deles precisa, na verdade, estar preparado para ensinar. E eu não ensino com minhas palavras, eu ensino com minhas atitudes. E quando eu falo minhas, força de expressão, todos nós aqui, todos nós cuidamos. Nós temos uma menina aqui que ela olha de maneira muito específica para essa questão emocional dos meninos. Ela é muito sensível e os meninos gostam muito dela. Então, quando a coisa, por exemplo, quando está com um aluno que tem uma característica muito... carrega, a gente imagina um peso muito maior do que o peso que os outros carregam, aí ela me aciona para o professor Marcos, fulano de tal, Beltrano Cicrano, está precisando de uma conversa, está precisando do seu... entendo o que está acontecendo. Aí eu vou lá, chamo, a gente vai conversar. E assim, já fizemos apanhado aqui, porque assim, é muito interessante que eu saiba com quem eu estou trabalhando. E o porquê de, muitas vezes, você tem um comportamento que destoa do comportamento dos outros meninos com os quais você já lida há algum tempo. Porque se vocês trabalham juntos, se vocês estudam juntos, se vocês estão no mesmo nível social,
né? Por que então que você se comporta de um jeito que não é o padrão da turma? Então eu acho que por trás de cada comportamento tem sempre uma história que precisa ser dita e acima de tudo, precisa ser escutada por alguém. Porque se eu não tiver essa disposição para ouvir você, o que você pode me dizer, queira me dizer, às vezes eu vou me tratar de uma maneira inadequada, acreditando que aquilo ali nada mais é do que uma rebeldia sua. E ninguém trata mal alguém simplesmente porque quer tratar. Por quê? Porque eu também não gosto de ser maltratado. Então como é que eu vou tratar mal uma pessoa que eu quero que me respeite? Então, se não sabe lidar, tem pouca experiência, às vezes explode diante de um problema. Nós estamos aqui exatamente para fazer eles enxergarem a vida de um jeito em que esse equilíbrio ele não se distancie da pessoa. Então, é que a gente pode... E a gente tem meninos aqui, e todos os nossos profissionais são muito bons. Eu tenho me tranquilizado muito em relação a isso. E tenho agradecido demais a Deus pelas pessoas com quem eu tenho caminhado. Mas quando eu digo que cada entrevista tem muitas novidades, é exatamente por isso. Que o trabalho dele e da equipe avança a passos tão largos que as novidades surgem a cada encontro nosso. Por falar em novidades, estamos chegando praticamente no final do ano. Para o educador já é o final, né? Porque dezembro já é um período de férias. Qual a previsão, como é que estão as atividades, de um modo geral, Marcos, para 2025? Em 2025 a gente tem muitos outros projetos para serem implementados, né? E aqui na escola nós estamos começando 2025 com um parceiro novo. À medida que você vai avançando, como você mesmo diz, à medida que a gente vai caminhando e atingindo alguns números, então nós precisamos, obviamente, ter ferramentas que nos permitam superar esses números já atingidos, né? Que são cada vez mais difíceis. Então, nesse ano, desde o meio do ano, nós temos conversado com um parceiro que nada mais é do que o maior sistema de ensino do Brasil, em número de aprovados, em número de alunos, em número de escolas parceiras. E nós resolvemos também abraçar essa causa porque nós temos atingido determinados números que, trabalhando da forma como a gente está trabalhando, nós não iríamos conseguir mais superar. Então nós fomos para esse parceiro, colocamos as nossas situações, as nossas limitações, mas falamos da vontade de ser aqui em Floriano alguém que pudesse, na verdade, mostrar tudo aquilo que eles já criaram para a educação. Então, nós vamos trabalhar essa maneira personalizada de enxergar o aluno de forma individual, através de um material que é muito rico em termos de conteúdo, robusto em termos de questões e de detalhes de assunto, e um sistema que só em 2023 aprovou 14 mil alunos em todo o Brasil, nas mais variadas instituições e nos mais variados cursos. Então hoje nós fazemos parte dessa mandala que é, sem sombra de dúvidas, a maior grupo educacional do país, né? Então o Anglo, que é um sistema de ensino de São Paulo, é o nosso parceiro hoje. E quando nós fomos para conversar com o Anglo, o que nos motivou foi exatamente o fato de eles dizerem que iriam, na verdade, nos ajudar a superar esses desafios, que nós sabemos que são muitos. Então, poder democratizar, porque é uma categoria prêmio, né? Esse sistema. Mas assim, eles queriam conosco democratizar esse ensino. Eles queriam fazer com que pessoas que tivessem, quem sabe, uma renda inferior, ainda assim pudessem estar conosco. E como sempre foi uma causa nossa de abraçar a todos, de enxergar e de fazer as pessoas, de proporcionar às pessoas aquilo que Deus tem nos permitido também experimentar, então nós não tivemos dúvidas em abraçar essa causa e temos certeza
que as pessoas que estarão conosco no próximo ano estarão com a melhor equipe e com o maior material didático que o Brasil tem hoje na atualidade, né? No nosso ensino superior, nós vamos desmembrar a Unicesumar do colégio para que os nossos laboratórios e toda a equipe da Unicesumar tenha um espaço totalmente independente e reservado somente para os alunos da Unicesumar, até para que aqui nesse prédio nós possamos fazer tudo aquilo que o Anglo quer que nós façamos, que é, além de uma escola moderna, que a gente tenha também espaços onde os meninos possam se sentir à vontade em vir para cá para se divertir, para compartilhar ambientes, né, de interação, de academia. Então nós vamos transformar esse pequeno prédio num grande complexo educacional para que os nossos alunos possam experimentar algo de muito novo em relação a tudo aquilo que é visto hoje na nossa cidade. Meu amigo Marcos, eu não vou chamar de entrevistas. Geralmente, quando um profissional de educação é do seu nível, a gente diz assim: muito obrigado pela aula. É isso que a gente diz agora. Muito obrigado pela sua aula. Parabéns pela sua trajetória e que Deus continue lhe abençoando nos próximos passos. Eu queria fazer um pedido, queria lhe agradecer demais. Você sempre tem esses adjetivos, assim, essas palavras que de certa forma, assim, nos dá esperança mesmo, né? Nos alegra em saber que a gente está fazendo, porque você é uma pessoa que olha muito de perto a educação, você muito observa, você é muito inteligente em tudo. E eu queria aproveitar a credibilidade que você tem, eu queria aproveitar exatamente esse canal, que é o canal no qual você se comunica com centenas de milhares de pessoas, para dizer para essas pessoas que, se elas quiserem uma educação de ponta, que elas venham trabalhar conosco em 2025, que elas possam experimentar, que ela venha, na verdade, assim, não simplesmente para dizer amém a tudo aquilo que a gente colocar, mas para que elas possam trazer ideias também para nós. O que nós queremos é ver o filho dessas pessoas felizes aqui dentro, e para isso a gente precisa ser parceiro em tudo. Então, o que a gente quer e que a gente sabe que pode fazer, e eu falo com propriedade que os meus maiores passaram por aqui e hoje estão fazendo e trabalhando na área que eles escolheram trabalhar. Então, isso que aconteceu com os meus, a felicidade, a celebração que um dia eu pude fazer e o agradecimento a Deus por tudo aquilo que eu vivi como pai, os pais dos alunos que estiverem conosco aqui poderão viver também. Para isso a gente pede essa parceria, a gente pede esse compromisso não com o professor Marcos, com a escola, mas principalmente com o filho, para que a gente esteja junto o tempo inteiro, para que esses meninos possam também fazer com que a gente renove as nossas energias através do sorriso, através da felicidade, da alegria que eles vão ter em saber que eles estão num lugar propício para o crescimento deles. Não só o crescimento profissional, mas o crescimento como pessoa, né? Poder enxergar o outro e abraçar, poder enxergar o outro e ser sensível e dizer: poxa, se está precisando de mim, eu sou seu amigo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver onde é que a gente pode, na verdade, se ajudar. Porque é essa escola que eu sempre sonhei, e é essa escola que nós estamos construindo. E para construir essa escola nós precisamos de pessoas que acreditem nisso. Então, além... Tá, gente, esse papo muito saudável com o nosso amigo Marco Aurélio, do Colégio Impacto da Universidade da Unicesumar. Então, eu vou só reforçar o convite que ele já fez, vou reiterar. Você, papai, você, mamãe, vem com o seu filho aprender no Impacto. Enquanto seu filho aprende com toda a equipe, você aprende com o Marco Aurélio. Além do professor, ele leciona pelo exemplo, na sala de aula e na vida. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.